Boa tarde a todos, meu nome é Janete. Hoje nós iremos falar sobre o responsável financeiro, o responsável pedagógico, as mudanças que houveram na última atualização do Build, tá? No Build 14. Esse Build veio com uma atualização bem legal na parte dos responsáveis, principalmente o responsável financeiro, tá ok? Nós iremos falar o que nos motivou, quais foram as alterações, o que vocês irão fazer a partir de agora, quais são as mudanças, tá ok? A gente vai falar então, a primeira coisa que nós iremos falar são dos históricos, tá? Então, agora nós temos um histórico de responsável. O responsável financeiro é a pessoa que assina o contrato e responsabiliza-se pelo aluno matriculado na instituição. Em algumas situações, ele precisa ser alterado durante o período letivo, devendo o responsável anterior se responsabilizar pelos pagamentos até o momento e o seu sucessor pelos pagamentos futuros. Isso é necessário em caso de falecimento, separação de pais, emancipação de menor, etc. Então, no caso, o Sofia, antes da atualização de vocês, ele tinha um responsável financeiro e um responsável pedagógico. O que acontecia se a gente mudasse o responsável financeiro? O sistema mudava de todos os títulos o responsável, tá? Então, internamente no sistema, era feita uma alteração daquele responsável. Se era o avô, passou a ser a avó como responsável financeiro, até mesmo o pai ou a mãe, o sistema, no momento em que eu lançava um boleto, saía no nome daquele novo responsável, tá? E não mantinha um histórico. Isso nos motivou, tá? Não existia um histórico de alteração ou uma forma de informar quais pagamentos são de responsabilidade de quem. Ou seja, quem havia feito aquela solicitação, né? Então aquele boleto, aquela inclusão de lançamento, eu não tinha um histórico, né? Então ia sair no nome do pai as mensalidades e no nome da mãe a parte de material didático. Porém, se eu mudasse, a mensalidade também mudava. Se eu mudasse a parte de lançamento para o material, que era a mãe, mudava a mensalidade também. Então, eu não podia fazer os dois juntos, porque, né, eu não conseguia fazer a emissão daquele, depois eu tinha que ir lá, alterava para emitir aquele outro título. Então, ficava um pouco trabalhoso, né, você fazer esse tipo de alteração. Então, devido à demanda, devido à solicitação de vocês, né, dos nossos clientes, nós decidimos, então, alterar, adaptar o sistema para permitir o cadastro de vários responsáveis, incluindo os pedagógicos. Então, além de ter um responsável, eu posso ter vários responsáveis financeiros e também pedagógico. Tá? Então, além disso, o usuário poderá informar quem é o responsável financeiro e pedagógico de uma matrícula e, quando necessário, até o responsável financeiro de um título. Então, eu posso ter um responsável para aquele título, ok? Aí, quando vocês atualizarem, ou se vocês já atualizaram o build, e vai acontecer algumas mudanças, né? Irão acontecer algumas mudanças que para vocês serão boas, né? No caso, vocês vão ter aí como se fosse uma limpeza nos dados de vocês, tá? Como havia duplicidade, né, a gente sabe que havia a duplicidade porque o aluninho A e o aluninho B, tá? Eles possuem o mesmo responsável, que é o avô. Eu tinha que cadastrar o avô A e B para o aluno A e avô A e B para o aluno B. Eu tinha que ter 2 cadastros. Com a atualização do Build, nós fizemos o que nós chamamos de normalização. Nós fizemos
normalizamos os dados, tá? O que vem a ser a normalização? O que vem a ser esses dados normalizados? O sistema ele vai olhar e vai perceber que o responsável do aluninho A é o avô A e B, tem o mesmo o nome, tem o mesmo CPF, tem os mesmos dados de terminal, se caso eu tiver o terminal web, tá? Então, tudo isso são idênticos, tá? Então, o que ele faz? Ele, em vez de ter dois cadastros, ele vai ter apenas um cadastro, tá? Então, ele vai unificar esse cadastro para apenas um, e cada um dos alunos vai ser apresentado os dados dessa pessoa, ok? Então, para vocês, quem quiser, tá verificando, tá lendo mais sobre essa normalização de dados, é uma série de passos que se segue no projeto de um banco de dados que permitem um armazenamento consistente e eficiente, um eficiente acesso aos dados em bancos de dados relacionais. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem aqui um site para vocês pesquisarem. Ainda na atualização, a regra para a realização da unificação é baseada na igualdade, então tem que prestar atenção nisso, igualdade do nome, CPF e senha de acesso no módulo do terminal. Então, eu tinha lá o avô A e B, e eu digitei lá no outro aluno, avô ABC. Tá? Então, o que aconteceu? No aluninho A, eu tinha o avô A e B, e no aluninho B, eu tenho avô A, B e C. Nesse momento, o sistema ele vai olhar, tem o mesmo CPF? Tem. É os mesmos dados do terminal? Mas o nome é diferente. Então, separa. Então, ele vai entender que são cadastros diferentes. Separa, tá? Então, vai acontecer de vocês verificarem esse tipo de coisa. Se caso tiver dados de responsáveis financeiros, né, para vocês emitirem boletos, emitirem os relatórios unificados, tá? Então, esse nome, CPF, precisam ser iguais, tá, ok? Não pode ser diferente. Se for diferente, ele vai separar. Os dados que serão utilizados para a definição desse único cadastro será o que estiver vinculado ao aluno com a matrícula mais recente. Ou, se nenhum deles tiver uma matrícula recente, será utilizado o cadastro, cadastro do registro no sistema mais recente. Então, por exemplo, eu me cadastrei, eu tenho o cadastro aqui hoje dentro do sistema, e aí veio a minha irmã e tem um cadastro mais atual, mais atualizado, tá? Então, esses dados atualizados é o que o sistema vai utilizar. Então, se eu tenho um cadastro mais atual dos responsáveis, o sistema vai utilizar esse dado no momento da atualização de build. E para cadastros de responsáveis onde há definição do nome, o sistema irá assumir que o próprio aluno é o responsável. Então, o cadastro onde não havia nome, não havia definição de nome, o sistema ele permitia isso, tá? Eu colocava um nome, por exemplo, eu colocava um parentesco apenas e deixava em branco o nome do aluno, ele permitia fazer esse cadastro. Então, isso é importante lembrar, tá? Hoje ele já tem essa validação e lá o sistema, ele vai na hora da atualização de build verificar quem são os alunos que não têm nome de responsável financeiro cadastrado e ele vai jogar o próprio aluno, ok? Agora a gente vai falar sobre os cadastros de responsáveis. Para que fosse possível manter o histórico de responsáveis, a tela de cadastro localizada na ficha cadastral de clientes e alunos foi totalmente reformulada. Eu vou passar com vocês aqui a parte das telas pelo próprio Sofia também, tá? Eu vou falar aqui dentro do slide e depois eu vou falar no próprio Sofia. Então, aqui eu tenho os dados
que foram alterados. Então, eu estou aqui dentro dos dados dos responsáveis e vocês podem ver que foi totalmente reformulado, tá? Então, o responsável padrão. O que é o responsável padrão? Agora, no Sofia, há um responsável financeiro e pedagógico padrão para os alunos. Os responsáveis padrões sempre serão sugeridos automaticamente no processo de matrícula, renegociação, inclusão de lançamentos, outros processos financeiros, tá? Quando um prospectivo for cadastrado, ele mesmo será o seu próprio responsável. Já era assim, vai ser mantido assim. Então, no momento em que eu faço uma inclusão de um novo aluno, ele vai ser o seu responsável. Ah, mas não é para ser. Então, você coloca o nome de quem é o responsável no momento da inclusão, ok? Então, aqui eu tenho a tela, né, de responsável padrão, onde eu tenho a possibilidade de colocar o responsável financeiro padrão e o nome do responsável pedagógico também, tá? Se é pai e mãe, lógico, eu tenho a cadastro de famílias, isso não mudou, ok? Então, não mudou essa parte. Responsável padrão, se o responsável financeiro e pedagógico do aluno for ele mesmo, pai ou mãe, o usuário não precisará cadastrá-lo como responsável. Neste caso, basta apenas selecioná-los como responsável padrão na caixa de seleção destacada. Foi o que eu falei, eu não preciso cadastrar novamente. Pai, mãe ou até o próprio responsável, não preciso cadastrar novamente. Somente se tiver outro responsável, avô, avó, tio, tia, sobrinho, primo, quem for o outro responsável, aí sim eu vou cadastrar como outros responsáveis, tá? Para então selecioná-los como padrão. Na tela de cadastro de responsável, há uma grade que lista todos os responsáveis do tipo outros, que não seja o próprio aluno, pai ou mãe. Independente de ser financeiro ou pedagógico, nessa grade são exibidos os nomes dos responsáveis, se está ativo ou não. Somente ativos podem ser utilizados, ok? Então, isso daqui é importante, tá? No momento em que eu faço a inclusão de um outro responsável, eu não estou definindo ainda que este outro responsável, ele é financeiro ou ele é pedagógico. Isso eu vou definir no momento em que eu for definir o responsável padrão, tá? Então, o responsável padrão é o avô, que está listado em outros, aí sim eu defino que é o avô. A responsável pedagógica é a avó, que está listado em outros, aí sim eu defino que ela é a avó. Bom? Outros responsáveis. Os dados cadastrais dos responsáveis são organizados em 3 abas. Uma referente aos dados pessoais, outra referente ao endereço e a última referente ao contatos. Então, aqui eu tenho a tela, tá? Dados pessoais, então eu tenho as informações dos dados pessoais. Uma coisa importante, se eu estiver trabalhando com a informação parâmetros do sistema, de exigir CPF no momento da matrícula financeira, então eu preciso definir o CPF dos meus responsáveis, principalmente aqueles que são responsáveis pedagógicos. Desculpa, pedagógicos não, responsável financeiro. Tá? Financeiro, por quê? Porque o sistema ele não me permite que eu faça uma venda, né, no momento que eu não tenho um CPF. Se eu estiver utilizando esse parâmetro. Se eu não estiver utilizando, ele vai permitir. Tá? É certo? Depende do que a escola decidir. Tá ok? Então, é um parâmetro que fica a critério de vocês utilizar. Se eu quero que o sistema trabalhe com a exigência do CPF, então eu coloco essa informação que o sistema vai exigir, tá? Então, lembrando sempre aqui do CPF. O próximo é o endereço, tá? Esse endereço igual ao do aluno, eu vou mostrar já já o endereço igual ao do aluno, como que funciona. E os contatos, né? Então, telefone, e-mail dessa pessoa, deste responsável. A inclusão de outro responsável, quando o aluno
optar por incluir um responsável, uma nova tela é exibida para que possa localizar se ele já está cadastrado. Nesta tela é possível realizar pesquisas por meio de CPF e pelo nome. Se não for encontrado ou nenhum registro for selecionado, deverá ser realizado um novo cadastro. Entretanto, o nome do CPF e CPF serão preenchidos automaticamente com os dados informados na tela de seleção, ok? Então, eu tenho uma forma de inclusão agora diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês como é essa tela de inclusão, que eu posso pesquisar, como eu posso incluir. Então, no momento em que eu seleciono aqui o sinalzinho de mais, tá? Para os outros responsáveis, o sistema me apresenta essa tela de seleção, onde eu vou incluir o nome, no caso da pessoa, tá? Se eu quero somente pesquisar, eu vou pesquisar aqui por nome ou por CPF também, vai ser um campo para pesquisa, ok? Cliquei, selecionei ou o nome ou CPF, clico nesse botão para que eu possa fazer a pesquisa. Essa é um outro campo para pesquisa também. Aqui eu gravo e também eu faço o cancelamento daquela seleção. E aqui eu faço a inclusão, já já a gente vai ver como faz a inclusão com este botão, ok? Quando eu faço a inclusão e não tenho nenhum item, tá, daquele nome, não tem ninguém com aquele nome, ele vai me mostrar, aviso, nenhum item encontrado. Não foi achado nenhum item neste nome dentro dos responsáveis, ok? E aí eu posso fazer inclusão. Então, no momento em que eu clico aqui, o Wilson Pinto, que é o nome do meu irmão, que vai ser o meu responsável, eu clico neste botão para incluir, o sistema ele vai incluir a informação do nome do responsável. Então, o nome dele, o item selecionado, se fosse por CPF, ele mostraria também aqui o CPF. Depois que eu gravo essa informação, o sistema ele já me preenche aqui com os dados que você fez a inclusão. Então, no caso, o nome daquela pessoa, daquele responsável. Lembrando que o sistema precisa que vocês coloquem um parentesco, é obrigatório colocar esse parentesco. Tá vendo? Exclusão. Antes de eu começar a exclusão, eu vou mostrar lá dentro do Sofia, tá? Então, como que está funcionando isso agora no Sofia? Então, eu vou parar aqui em exclusão, hein, gente? Não me deixa esquecer. Vou finalizar a apresentação aqui um pouquinho e vou partir para o Sofia. Então, aqui eu estou com a minha aluna, tá? A Janete. Eu vou entrar aqui nos dados de responsável. E aqui eu tenho os responsáveis, né, que eu cadastrei. A Joelma, o Wilson, o Weber foi o último cadastro que eu fiz, né? Então eu posso editar ele aqui também, né? Colocar o nome dele certinho. O CPF, se eu não tiver, o que vai acontecer? Ele não vai ter a possibilidade de ser um responsável, tá? Ser um responsável financeiro no momento em que eu for trabalhar, se eu estiver trabalhando com aquele parâmetro, né? Vou mostrar aqui o parâmetro só para vocês não esquecerem. Dados financeiros, aqui em gerais, exigir CPF ou CNPJ na matrícula, tá? Então, se eu estou exigindo essas informações, o meu responsável, no caso, o financeiro, não pode ser uma pessoa que não tenha CPF, tá ok? Posso cadastrar e deixar em branco aqui o CPF? Posso, só não vou conseguir utilizar, tá ok? Aqui, mas ele está me deixando selecionar. Ele vai deixar eu selecionar. Porém, na hora da venda, ele vai dizer que esse responsável não tem o CPF, tá? Então, eu posso selecionar ele como responsável, mas ele vai me dizer que ele não tem o CPF. Vou incluir aqui para vocês verem um responsável para inserir um novo responsável salvo as alterações, né? Então, ele vai me perguntar para fazer a inclusão, ele vai precisar salvar. Eu vou colocar aqui agora a responsável
Maria. Maria, deixa eu colocar o nome maiúsculo. Maria AP. Vamos procurar. Eu tenho uma Maria Aparecida aqui, tá? Mas é essa Maria Aparecida? Não, não é. Então, eu faço uma inclusão. Ele incluiu, tá vendo? Então, eu cliquei aqui, ele fez a inclusão dessa aluna. E aí, ou melhor, desse responsável. E aqui é responsável por essa aluna. Eu vou dar 2 cliques nele, ele já está selecionado mesmo, ele já vem para cá, ok? E eu vou gravar. Então, agora a Maria AP, ela é uma responsável. O sistema, vocês viram que é obrigatório que eu coloque em parentesco. Então, vou colocar aqui que a Maria AP, ela é a minha amiga, tá? Lembra que eu falei para vocês do endereço? Eu vou mostrar já já o endereço do aluno para vocês. Olha só. O responsável aqui, eu vou colocar o nome da Joelma. Eu tenho aqui uma outra aluna, tá? Que é a minha irmã e que também, aqui em responsável, tá? Eu vou incluir a Joelma, tá? Eu vou incluir a Joelma aqui como nossa responsável. Não, essa aqui não precisa. Então, vamos fazer de novo. Joelma. Procuro, já está selecionado, gravo. Ok. Então, essa aqui, parentesco é a irmã. E eu vou gravar, tá? Olha só, aqui em dados cadastrais, eu vou colocar o endereço dessa aluna, tá? Mas essa aluna não mora junto com a Janete. Mas e a responsável? A responsável, ela mora junto com qual aluno? Ela pode morar junto com a Jurima, tá? Ou ela pode morar lá aqui também. Eu posso definir que a Joelma mora com a Janete ou com a Jurema. Então, se eu voltar para o cadastro ali da Janete, que no caso é o primeiro cadastro da Joelma, né, como responsável, ele vai definir se eu quero um endereço igual a do aluno A ou do aluno B, tá? Porque pode morar com um, pode morar com outro, como não pode morar com ninguém. Aí eu não defino nada aqui e coloco outro endereço, tá? Outra rua, outro número, outro endereço, tá ok? Então, o endereço igual do aluno é legal para a gente também economizando tempo aqui, tá? A gente não precisar fazer o cadastro novamente. Tudo bem, pessoal? É isso daqui, é a parte da inclusão, tá? Eu vou falar agora sobre a exclusão do responsável e também da parte da substituição. Então, eu vou voltar já já nessa parte aqui e vou voltar aqui primeiro no nosso slide. Tá? Então, exclusão do responsável. Um responsável financeiro somente poderá ser excluído da tela caso não esteja associado a uma venda ou a um título. Já no caso de responsável pedagógico, será permitida a sua exclusão se não estiver associado a uma pré-matrícula ou matrícula. Ou seja, lembra do fato de, se está sendo utilizado, ele não pode ser excluído? Acontece aqui em responsável também. Se ele estiver sendo utilizado, eu não posso fazer exclusão, tá ok? Dados em duplicidade. Caso já exista outro cadastro de responsável com o mesmo CPF informado, o sistema irá alertar o usuário
e instruí-lo a buscar por este cadastro ou até mesmo substituir o cadastro atual por outro já existente. Entretanto, isso não será obrigatório, ou seja, se o usuário desejar, apesar de não ser o ideal, poderá registrar os dados em duplicidade. Ou seja, eu posso ter um cadastro de duas pessoas distintas com o mesmo CPF. O sistema ele vai alertar que existe dados em duplicidade, porém ele vai me permitir fazer o uso, tá? Mas ele vai alertar que existe duplicidade. A ação de substituição poderá ser executada apenas por usuários do tipo supervisor do sistema ou que possuam a operação de perfil de acesso, clientes de substituição de responsável. Nesta tela, é possível visualizar os dados do responsável selecionado e uma caixa de seleção para determinar por quem será substituído. Então, no momento em que eu faço uma substituição, por exemplo, o sistema ele vai me mostrar substituição do responsável, eu vou substituir os dados por aquele outro. Então, eu tenho o mesmo CPF, tá? Tanto da Ellen quanto do Wilson, eles são pessoas diferentes, porém colocaram o mesmo CPF aqui. Eu posso substituir? Posso realizar a substituição. Todos os alunos que estiverem com a Ellen vinculado vai passar a utilizar o Wilson, tá? Vou mostrar isso. Vou parar aqui um pouquinho, cadastro de responsável, tá, gente? Me lembre. Então, eu vou voltar nessa parte aqui para vocês verem a substituição. Então, eu vou ter aqui o Wilson, os dados de CPF dele, tá ok? E eu vou dar uma olhada aqui agora na irmã. Aqui dentro em responsável, tá? Esse responsável aqui, ele não tem nada, tá vendo? Ele não vai ter nenhum dado do CPF. Se eu fizer o seguinte, olha só para eu mostrar para vocês como que fica. Responsável, copiar esse CPF aqui e vou colocar lá, só para vocês verem. Como que vai ficar. Tá vendo que o sistema gravou, tá? E eu posso substituir. Ok? O sistema gravou e não me alertou. Lógico, ele vai alertar a gente no momento da venda, tá? Que existe duas pessoas com o mesmo CPF. Então, aqui ele já vai mostrar para mim que existe uma pessoa com o mesmo CPF se eu quiser substituir. Ah, mas a Ellen tá certo. Quem tá errado é o Wilson. Então, eu posso vir aqui. Nos dados da Janete. E posso substituir o Wilson pela Ellen também. Tá? Então, qual deles for o correto, vamos fazer a substituição. Ok? Então, eu só vou colocar aqui pai como responsável. Tudo bem? Legal, bacana. Vou voltar aqui dentro do sistema. Cadastro do responsável. Nesta versão, no novo build, o cadastro do responsável não poderá ser utilizado como aluno. Caso o responsável um dia se torne um aluno, o novo cadastro deverá ser feito. O contrário será possível, ou seja, um aluno poderá ser responsável dele mesmo ou de outro. Porém, eu não consigo transformar um responsável em aluno, tá bom? Matrícula. Na tela de matrícula do Sofia, há uma caixa de seleção para que o usuário possa definir o responsável pedagógico da matrícula. A seleção será necessária quando o aluno tiver mais de um responsável ativo. Caso tenha apenas um, o sistema associa automaticamente o responsável pedagógico padrão.
Então, agora eu vou mostrar as telas mais de uso de vocês, né? A matrícula, a venda, inclusão, tá bom? Então, aqui na parte de matrícula, então, no momento em que eu faço uma matrícula, o sistema ele já mostra para mim o responsável pedagógico, tá? Ele já vai ter esse link de responsável pedagógico para que eu possa associar. Mesma coisa vai acontecer lá na venda, tá? Eu vou mostrar já já. Caso a instituição esteja utilizando o recurso parâmetros do sistema financeiro gerais, utilizam a configuração exigir CPF na matrícula, o processo de matrícula será permitido apenas se detectado que o aluno possui ao menos um responsável com CPF ou CNPJ definido. Se não houver, será exibida a informação da próxima tela, igual essa tela aqui. A matrícula poderá ser utilizada, não poderá, aqui, ó, poderá ser realizada, entretanto, o financeiro da matrícula não poderá ser gerado. Enquanto eu não tenho um responsável com CPF, se eu estiver utilizando aquele parâmetro, o sistema ele não me permite que eu faça uma venda, ok? Então, ele mostra aqui que ele não vai me permitir fazer uma venda. Precisa de um CPF. Matrícula. Na geração da venda da matrícula e vendas de produtos e serviços, também é exibida uma caixa de seleção quando detectado que o aluno tem mais de um responsável ativo. Sempre o responsável financeiro padrão será sugerido durante o processo de inclusão. Então, no momento em que eu faço a venda, eu também tenho aqui o responsável financeiro e eu vou definir o responsável financeiro. Se eu tiver um responsável financeiro padrão, porém eu tenho outros responsáveis, tá? O sistema ele vai habilitar para mim aquela combo para que eu possa selecionar qual vai ser o responsável por aquela matrícula. Se for o padrão, ele já sugere o padrão, fica o padrão. Se for outro, lembrando que, se não tiver CPF, ele não vai nem listar, tá bom? Se eu estiver trabalhando com aquela informação de exigir matrícula, ele não lista. E se, por um acaso, eu só tenho um responsável financeiro, é somente aquele responsável financeiro, que é o padrão, e acabou. Ele não vai habilitar para mim a combo para eu selecionar outros, tá? Antes de entrar aqui na troca, de novo, me lembrem aqui, troca de responsável. Antes de entrar, eu vou mostrar a tela, né? Então, agora eu vou entrar aqui na tela da matrícula. Então, aqui eu tenho os meus responsáveis, tá? Tanto pedagógico quanto os outros responsáveis, porque eu não defini que aquele responsável é um responsável pedagógico ou financeiro. Eu tenho os meus responsáveis. O mesmo pode ser responsável pedagógico e financeiro, né? Então, aqui eu tenho a minha responsável pedagógico, vou gravar e vou lá no financeiro agora. E tenho aqui o responsável financeiro. Tá vendo que ele não listou todos aqueles? Por quê? Porque tem alguém ali que não tem CPF. Então, o sistema ele já não vai listar quem não tem CPF, tá? No momento que eu faço aqui a seleção do responsável financeiro de uma matrícula, então todos os títulos estão vinculados a este responsável, tá? Ah, mas e a inclusão de lançamento? Quem vai ser o responsável pela inclusão de lançamento do uniforme? Eu vou definir no momento da inclusão, ok? Aqui eu estou definindo o responsável daquela venda, daquela matrícula, tá? Por exemplo, eu posso ter este ano um responsável, no próximo outro responsável, tá, ok? Muito bem, vou gravar aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde vão estar as outras seleções de responsável e vou mostrar também como que eu visualizo o responsável. Nossa, como que eu vou visualizar que esse responsável é o responsável daquele título, tá? Então, depois já a gente vai ver isso. Troca de responsável.
A troca de responsável financeiro é permitida no decorrer do período letivo. Entretanto, por se tratar de responsável financeiro, todos os títulos em aberto, ou seja, títulos que ainda não foram recebidos, baixados, emitidos, sem integração contábil e sem nota fiscal emitida, tá? Então, aquele título que eu emiti um boleto, se eu emitir boleto para aquele título, eu já não consigo fazer alteração, não consigo fazer a troca de responsável, tá? Independente do vencimento, terão o responsável financeiro alterado automaticamente para o novo responsável selecionado. Se não tiver nenhum destes casos, se ele tiver aberto, aí sim, tá? Então, todos os títulos em aberto. Não recebido, não baixado, não emitido. Então, se tiver recebido, ele não vai deixar eu fazer a troca. Emitido, ele não vai deixar. Baixado, ele não vai deixar. Tá ok? Como que eu faço uma troca de responsável? Como que eu realizo uma troca de responsável? Se eu for lá dentro do cadastro, tá? Na ficha financeira mesmo, eu consigo realizar a alteração do responsável daqueles títulos. Eu posso selecionar vários títulos e trocar o responsável. E eu posso também ir lá dentro do acadêmico, na venda da ficha financeira e alterar o responsável. Aquela opção fica ainda em aberto para mim. Tá? E o sistema ele vai olhar quais são os títulos que não foram emitidos ainda e faz a alteração. Lógico que ele vai achar títulos que já foram emitidos, já foram recebidos, ele não faz alteração. Ele mantém, por isso do histórico, né? Então, eu tenho o histórico do responsável, ele vai manter. Somente os títulos que estiverem abertos, o sistema ele vai poder alterar. E esse daqui eu faço alteração direto no próprio título, no próprio boleto. Então, eu faço a troca do responsável já direto no próprio responsável, direto no próprio título, né, dos responsáveis. Eu vou mostrar antes de passar essa consulta aqui. Na verdade, eu vou falar da consulta e vou mostrar também a troca e a consulta, tá? Consultando o responsável financeiro. Campo de responsável financeiro. Então, o campo agora é chamado responsável financeiro e vem com o nome completo desses responsáveis. Dentro da ficha financeira do aluno, dentro do contexto de contas a receber e dentro da ficha financeira do aluno. No terminal web. Então, para o pessoal que tem terminal, só para a gente fechar essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês agora, o filtro. Então, eu tenho a possibilidade de filtrar também lá dentro do contexto de contas a receber o título, no caso, com o responsável X, Y, tá? Então, eu tenho a possibilidade de buscar aqui agora por responsável. Então, antes de eu passar para o próximo tópico, que é o terminal web, eu vou mostrar aqui dentro no Sofia. Então, se eu venho aqui e faço a alteração do responsável, tá? Ele vai passar os títulos agora, os que estiver aberto, tá? Ainda não estiverem emitidos. Então, esse, por exemplo, ele está o quê? Qual que é a situação dele? Ele está emitido. Tá vendo? Esse título foi emitido. Então, ele não faz alteração. O título de baixo foi feita alteração. Ou eu posso fazer por aqui. Posso selecionar vários títulos. E venho aqui em alteração. Alterar responsável. Alguns dos títulos selecionados já estão emitidos, recebidos, baixados ou com nota fiscal emitida. Para estes títulos, a troca de responsável financeiro não será realizada, tá? Então, ele não mexe naquele que tiver com essas situações. Deseja continuar assim, ele só vai mexer para aqueles responsáveis, né, no caso daqueles títulos que tem um responsável que ainda estiver aberto. Então, eu vou mudar aqui, passar para o Wilson. Operação. Então, agora ele passou para o responsável Wilson. Tudo bem? Legal? Interessante. Alteração do responsável, como eu disse, eu posso fazer a alteração direto no título.
tá? E aqui vocês estão vendo que eu estou no campo de responsável financeiro. Então, eu vou agora mostrar para vocês aonde mais eu tenho essa informação, tá? Além do terminal web, eu não vou focar em terminal web, né? Porque eu sei que alguns de vocês não possuem terminal web. Então, eu vou aqui dentro do contexto de finanças, contas a receber. E agora eu tenho a possibilidade aqui de nome de responsável financeiro. E também aqui o responsável financeiro. Vamos fazer um filtro para a gente ver? Vou colocar mais para frente aqui. Então, aqui ele vai mostrar o responsável e eu posso filtrar. Então, pelo responsável Wilson. Vamos filtrar. Dentro deste prazo, eu tenho um título aqui do responsável. Ok? Eu não vou focar no terminal, né? Como eu disse, eu sei que alguns de vocês não possuem, tá? Mas a gente sabe que no terminal tem a ficha financeira e também vai apresentar este mesmo campo, tá ok? Vou voltar aqui dentro do nosso slide. Para a versão online do terminal web, é possível alterar os responsáveis através da atualização da ficha cadastral em recurso de histórico de responsável. Qualquer alteração na ficha cadastral será realizada exclusivamente no responsável padrão. Ok? Então, no momento em que eu faço uma alteração, porque lá dentro do terminal, para quem já conhece, para quem não conhece, eu tenho a possibilidade de realizar uma atualização dos dados de pai, mãe, responsável financeiro e pedagógico. Então, por exemplo, o responsável mudou de cidade, mudou o endereço, eu tenho a possibilidade de realizar essa alteração direto no terminal. Eu não preciso necessariamente ir na escola fazer essa solicitação de alteração, tá? Diante disso, se o responsável financeiro ou pedagógico atual for o próprio aluno e o campo tipo for alterado para, por exemplo, João Rodrigues, então eu tenho outro responsável, o SOFI irá modificar o responsável padrão de próprio aluno para João Rodrigues. E qualquer modificação dos dados cadastrais, telefone, data de nascimento, etc., serão efetivadas no cadastro deste responsável. Então, isso daqui é importante, tá, gente? O momento em que eu faço, vou até mostrar aqui, no momento em que eu faço uma atualização, uma alteração, né, nos dados cadastrais no terminal web, eu não tenho como dizer assim, eu quero fazer dos dados da Bruna, eu quero fazer dos dados do Luciano, então eu vou ter que selecionar aquela informação, aquele tipo, como uma pessoa que vai ser o responsável padrão, isso tanto para o responsável financeiro quanto para o pedagógico. O responsável financeiro vai ter uma influência maior ali, já que, no caso, se não estiver essa pessoa selecionada, ele vai mudar os títulos, né? Porque eu estou mudando o responsável, tá? Então, que o responsável vai passar a ser a outra pessoa e vou fazer a seleção ali, vou conseguir fazer a alteração dos dados daquela pessoa, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado aqui no responsável, né? Porque o responsável, ele vai selecionar o tipo, que vai ser o responsável padrão, vai selecionar uma outra pessoa como responsável padrão e vai alterar aqueles dados, tá ok? Isso pelo terminal web. Ainda no terminal, poderá ser incluso novo responsável pelo terminal web utilizando a opção Outros no campo Tipo. Deixa eu ver aqui, eu consigo mostrar para vocês que eu tenho uma opção chamada Outros. Esse Outros, ele dá a possibilidade de todos os dados aqui virem em branco e você faz o cadastro de outro responsável, tá? Tanto do pedagógico quanto do financeiro. Tudo bem?
Agora a gente vai falar sobre as operações financeiras. Inclusão de lançamento. Quando eu falo de uma inclusão de débito, toda inclusão de lançamento, toda inclusão que for feita em débito, né, caso, para uma pessoa física, deverá ter obrigatoriamente um responsável financeiro. Então, gente, aqui é importante lembrar do seguinte, para uma pessoa física. Tá? Então, quando eu estou falando de um aluno, de um colaborador, né, então eu estou falando de uma pessoa física, eu vou fazer a inclusão e selecionar o responsável. Tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Aqui, vou pegar a ficha financeira, inclusão de lançamento, vou selecionar a classificação, continua sendo a mesma coisa. A data, e aqui embaixo, eu vou selecionar aqui o cedente, e aqui embaixo o responsável por aquele título. Aqui eu já estou definindo, então, se eu fiz uma inclusão de lançamento do uniforme, e quem vai pagar esse uniforme é a mãe, não é o pai. O boleto vai sair no nome da mãe. O recibo, mas eu não vou pagar em boleto, não, eu vou pagar aqui na escola mesmo. Vou pagar ali para a mocinha da secretaria. O nome de quem vai sair o recibo? Vai sair no nome do responsável financeiro, tá? Então, o responsável aqui, no caso, é a mãe e o recibo vai sair no nome dela. Eu vou mostrar já já, eu tenho aqui os relatórios que foram alterados, né? Eu tenho relatórios que foram mexidos ali, que vou mostrar agora também esse histórico, né? O relatório com o responsável financeiro do título, e aí vocês vão conseguir ver essa informação, tá bom? Então, aqui, responsável financeiro definido, tá? O próximo, vamos abrir aqui para vocês verem, eu tenho aqui a tela de inclusão. Operações financeiras de geração de mensalidade. Todos os títulos gerados para uma pessoa física terá o responsável financeiro da venda associado ao título automaticamente. Então, a gente sabe que se eu estiver trabalhando com uma geração de venda, onde eu vou trabalhar com plano de pagamento por parcela, o sistema ele já vai aderir àquele responsável que eu defini. Então, se eu definir um responsável financeiro lá na hora da venda, o sistema vai aderir àquele responsável. Se eu estiver trabalhando com geração de mensalidade, mesma coisa. A única coisa que eu não estou fazendo na parcela é gerar mensalidade, mas ele vai definir ali a geração da mensalidade, o responsável que estiver definido na hora da venda, tá bom? Operação de unificar os títulos, a unificação de títulos. Lembra que para unificar um título eu preciso ter o mesmo responsável, mesma data, né, para unificar, então eu preciso ter a mesma data, eu preciso ter o mesmo titular, né? Então, eu tenho que ter um titular padrão, o titular dos dois títulos precisam ser iguais, e agora eu tenho mais um que é responsável financeiro, tá? Para unificar todas as funcionalidades do sistema onde a unificação de títulos foram adaptados. Foi acrescentada a seguinte regra: a unificação ocorrerá somente quando todos os títulos envolvidos tiverem o mesmo responsável financeiro. Então, eu não consigo mais unificar títulos que tenham um responsável financeiro diferente, tá bom? Então, ficou mais uma regrinha para a parte de unificação. Associação de títulos à venda, né? Então, quando eu faço associação de um título àquela matrícula, a operação de associação apenas vinculará o título à venda determinada pelo usuário, ou seja, manterá o responsável financeiro já definido para ele. Desta forma, pode acontecer do responsável do título diferir, no caso, ser diferente do responsável da venda. Quando isso acontecer, o usuário precisará confirmar a operação com base nessa mensagem que eu vou mostrar para vocês.
O responsável financeiro do título 123 e 124 difere do responsável da venda selecionada. Quando a operação for executada, o título será vinculado à venda associada, porém o responsável do título se manterá. Então, o sistema, ele vai associar, ele vai olhar quem é o responsável desses dois títulos, do 123 e 124. É a Janete é a responsável. E quem é responsável da venda? A responsável da venda, no caso, é a Juliana, não é a Janete. Então, vamos lá. Eu vou associar, porém, o responsável vai ser mantido. Então, o responsável estão diferentes, então a operação vai ser executada, o título vai ser vinculado, porém o responsável vai ser mantido, tá? O responsável daqueles títulos. Então, o sistema ele vai mostrar essa informação, você vai confirmar, e aí ele vai manter o responsável, tá? Geração de títulos através do módulo protocolo. Todo título gerado para uma pessoa física através do módulo protocolo terá como responsável financeiro o padrão do aluno, tá? Então, ele não vai olhar lá na venda, ele não vai olhar no título, ele vai olhar no quê? Ele vai olhar lá dentro do cadastro do aluno em responsáveis financeiros. Quem é o responsável financeiro padrão? O responsável financeiro padrão é o pai. Então, ele vai gerar um título de protocolo, tá? Para o pessoal que tem o módulo protocolo, ele vai gerar com o responsável do protocolo, no caso, do aluno. Aquele protocolo gerando lá do aluno. Nota fiscal de serviço eletrônica. Os dados de tomador da nota fiscal serão enviados para as prefeituras utilizando o responsável financeiro do título. Tá? Então, eu vou fazer a nota fiscal para o pessoal que utiliza o módulo nota fiscal eletrônica. O sistema ele vai olhar quem são os responsáveis daquele título e vai enviar a nota fiscal até para o endereço daquele responsável. Tá? Renegociação. Para o processo de renegociação financeira, será permitido utilizar como base títulos de responsável financeiro diferente. Então, para a renegociação, eu consigo ter responsável diferente. Tá? E no momento em que eu for confirmar o processo, aí eu vou também ter que selecionar quem vai ser o responsável daqueles novos títulos. Então, se eu tinha lá o avô e a avó como responsáveis de dois títulos, e agora quem vai assumir vai ser o pai, então a renegociação que foi feita dos dois títulos vai agora assumir o novo responsável. Tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade, tá vendo, de selecionar aqui o responsável financeiro. Vou mostrar lá no Sofia também. Então, aqui em responsável financeiro eu defino quem vai ser o responsável. Então, eu vou mostrar aqui no Sofia para vocês verem essa parte. Vou pegar esses títulos. Vamos ver quem é o responsável. Então, eu vou pegar esse título. E vou pegar esse título aqui. Esses títulos. Deixa eu ver se tem algum recebido aqui no meio. Já tem recebido. Então, tiro o recebido e vou renegociar. Ele vai dizer que nem todos estão emitidos, né? Então, tem alguns que ele não vai fazer porque já estão emitidos, mas aqui ele vai mostrar o valor, tudo, e agora eu vou definir quem vai ser o responsável por essa renegociação. Responsável financeiro por pagar esses títulos gerados pela renegociação. Ok? Então, aqui eu posso ter selecionado títulos que são de responsáveis diferentes, tá vendo? Eu tenho títulos do Luiz e tenho o título do Wilson, e eu posso vir aqui e realizar a renegociação e escolher até uma terceira pessoa que vai pagar agora. Então, esses dois estão muito responsáveis. Não, são responsáveis demais. Eu vou assumir, então a Joelma vai assumir aqui o pagamento desses dois títulos. Tá bom?
E agora, aqui, por fim, eu tenho os meus relatórios, né? O relatório de renegociação, então eu até vou mostrar aqui, vou aproveitar que eu já estava ali, né? Falando sobre os relatórios de renegociação. Vou renegociar aqui para vocês verem. Então, eu vou renegociar tudo no 100%, dia 30. Na hora que ele gera o relatório, agora eu tenho renegociado o aluno, prezado senhor Luiz, que é o responsável. Vai mostrar aqui o nome do responsável. E eu vou assinar, então, o nome do responsável ali. Tá? Então, ele está mostrando. Outro relatório, além do renegociação ao recibo, vou mostrar um título aqui recebido. Deixa eu pegar um título recebido. Aqui, não. Cadê um recebido? Aqui um recebido. Vou mostrar aqui o recibo. Então, aqui eu tenho o responsável financeiro também. Tá vendo? Responsável financeiro. Relatórios personalizados. Então, aqui, vários relatórios, né, que eu posso fazer com base em relatório, em responsável financeiro, contrato, próprio recibo, se eu quiser personalizar um recibo ali dentro do gerador de documentos, carta de cobrança, né, a carta de cobrança, se a minha carta de cobrança estiver levando o nome do responsável financeiro, vai ser apresentado ali, então, o nome do responsável financeiro. Ficha financeira, ficha financeira analítica e atualização de débito. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ficha financeira mostra o responsável, o nome do responsável, o RG do responsável, que é o responsável por esse título. Tá? Ficha financeira. E a ficha financeira ele pode, tá vendo, variar. Então, ele está agora até separando os títulos que são de responsáveis diferentes, tá vendo? Então, tem outros títulos aqui dos demais responsáveis, tá? Outro, a ficha financeira analítica, né, vocês já conhecem, eu vou pegar aqui a atualização de débito, a data de hoje. Então, vou pegar esses daqui. Atualização de débito. Mesma coisa, né? O responsável é o responsável por aquele título, tá? Aqui estou falando do responsável desse título, ele vai mostrar para mim no relatório, ok? Né, dos outros, e por fim, aqui também a emissão do boleto. Durante o processo de emissão de boleto, quando a opção unificar por responsável financeiro for utilizada, será considerado o responsável do título e não mais o responsável do aluno. Então, no momento em que eu faço aqui um boleto, né, que eu tenho aqui a opção de selecionar unificar por responsável financeiro, esse unificar por responsável financeiro, ele não vai mais olhar o que está lá dentro da ficha do aluno, né, no cadastro do aluno. Ele vai pegar o responsável, no caso do título. Então, quem é o responsável do título? O responsável do título é o Luiz. Então, ele vai sair, então, unificado por responsável o Luiz. Então, tem que lembrar o seguinte, eu estou unificando por responsável financeiro, ele vai pegar os dois irmãos e vai olhar quem é o responsável por aqui, quem é o responsável daqui, do outro aluno. Então, o responsável do aluno A e o responsável do aluno B. São as mesmas pessoas, os títulos são os mesmos, ele unifica. Se os títulos forem forem da mesma responsável, porém, eu tenho um responsável que é a Janete e o outro responsável é a Juliana vai ser emitido os boletos no nome da Juliana, os títulos que são referentes à Juliana e da Janete é a mesma coisa.
títulos referentes à Janete. Então, unificar por responsável, ele vai olhar e vai bater quem são os responsáveis, vai separar, então, por responsável, tá, gente? Era isso que eu precisava passar para vocês, tá? Espero que com esse treinamento vocês consigam tá tirando aí algumas dúvidas do que foi alterado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aqui o apoio do suporte. Então, vocês podem entrar em contato com a gente via chat, vocês acessem a área do cliente e pode conversar com a gente via o chat, via telefone, né, no 12-2136-7200, ou também podem enviar os e-mails, né, para o suporte, e o suporte vai estar encaminhando aí as respostas às dúvidas de vocês, tá ok? Então, suporte@prima.com.br, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. O que vocês precisarem também, estou à disposição, tá? Então, lembrando aqui, meu nome é Janete, e que vocês precisarem, a gente está disponível para vocês. Muito obrigada pela atenção. Espero que ajude e, novamente, boa tarde para vocês.